Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 56, questão da CESP. Vamos resolver a questão considerando as proposições P, Q e R e os símbolos lógicos, a negação, a disjunção ou e a conjunção e, a condicional se então. É correto afirmar que a proposição, aí vem negação, ó, está do lado direito aqui, ó, negação de se não P, então R. Então, a negação de P e não Q é uma tautologia, certo ou errado? Solução. Antes da solução, vamos aqui relembrar a tabela verdade da condicional. Bem, primeira coisa, se você tem aqui uma condicional, aqui uma coluna para a proposição A, aqui a proposição B e aqui se A então B. O detalhe da regra da condicional é que a condicional somente será falsa em um caso. Então veja, verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Como é a tabela verdade se A então B? Ó, se verdade, então verdade dá verdade. E se verdade, então falso, é o único caso onde a condicional dá falsa. Se verdade, então falso, dá falso, é o único caso. Se falso, então verdade, dá verdade. E se falso, então falso, dá verdade. Então repare nesse detalhe. A condicional somente será falsa em um caso, quando fosse verdade e não falso. E outro detalhe, toda vez que o A for falso, vai dar sempre verdade. Ó. Se falso, então verdade dá verdade, e se falso, então falso dá verdade. Então, se o antecedente for falso, a condicional dá sempre verdade. Esse detalhe importante que toda hora aparece no meio de um exercício. Uma outra observação é que se você tem a condicional se A então B, ela é equivalente à contrapositiva se não B, então não A. A tabela verdade de se A então B é a mesma tabela verdade de se não B, então não A. Esta é a contrapositiva, Se A então B é equivalente a se não B, então não A. Esta equivalência se chama contrapositiva. Se é equivalente, tem a mesma tabela verdade. Então vamos usar esse detalhe para resolver essa questão. Vamos lá? Ele está dizendo que a proposição negação de se não P, então R, então a negação de P e não Q. Ele diz que esta proposição é uma tautologia. Dizer que isto é tautologia é dizer que isso é sempre verdade. Portanto, uma solução é fazer a tabela verdade dessa expressão. Dá para a gente fazer a tabela verdade, mas eu vou perder mais tempo, eu quero uma solução mais rápida, tá? Então, sempre a tabela verdade é uma solução. Nesse caso, você tem 3 proposições simples, 8 linhas, dá para fazer, mas eu vou fazer uma outra solução. Como eu tenho então, eu posso usar a contrapositiva, que diz que se A então B é equivalente a se não B, então não A. Ora, se eu tenho isto, eu sei que isto é equivalente pela contrapositiva, isto é equivalente pela contrapositiva A. Bem, eu volto negando a contrapositiva, aplicando a contrapositiva aqui, teríamos volta negando, então não vai desaparecer. Não, P e não Q, fica P e não Q. Então, aí agora você nega isto. A negação vai anular. Fica se
não P, e então R. Beleza? Agora eu quero mostrar que isso é uma tautologia. Aqui nós temos uma condicional. Quero mostrar que isso é uma tautologia. Bem, se for uma tautologia, significa que isto dá sempre verdade. Isto é sempre verdade. Ora, então, isso quer dizer que eu teria esses casos aqui. O primeiro, o terceiro ou o quarto. Isso só seria falso se fosse se verdade então falso. E será que eu posso obter se verdade então falso? Bem, se eu tiver isso aqui verdade, será que isso aqui pode ser falso? Mas vamos ver. Porque se P e não Q é verdade, como eu tenho a tabela verdade do E, pela tabela verdade do E, para que isso seja verdade, todo mundo tem que ser verdade. Então P tem que ser verdade e não Q tem que ser verdade. Logo Q teria que ser falso. Mas tudo bem. Mas o P teria que ser verdade. Por outro lado, o que fica isso aqui? Bem, se eu tiver o P verdade, o não P é falso. Então R. Bem, mas se não P é falso, como isto é uma condicional, observe. Se falso, então verdade da verdade, se falso, então falso da verdade. Logo, se o antecedente é falso, dá sempre verdade. Logo, já como não P é falso, fica se falso, então alguma coisa, dá sempre verdade. Então você tem se verdade, então verdade. Se verdade, então verdade, vai dar sempre verdade. Isso quer dizer, quando esse antecedente for uma proposição verdadeira, esse consequente será sempre verdadeiro. Logo, a gente não consegue encontrar se verdade então falso. É impossível nessa expressão você ter se verdade então falso. Ora, se é impossível este caso, isto vai ser sempre verdade. Logo, isto é tautologia. Isto é tautologia. Portanto, isto é tautologia, o item está certo. O item está certo. Ele disse que era tautologia. Questão 56, certo? Questão 56, certo. 56, certo. Basta saber a tabela verdade da condicional e aqui a desse da conjunção. Uma boa sorte e até a próxima questão.